Imagine só, há dezenas de milhares de anos, num mundo selvagem e imprevisível, um dos nossos antepassados está abrigado numa caverna. De repente, o céu escurece. Um clarão corta a escuridão, seguido por um rugido tão poderoso que faz a terra tremer. O que é essa força? Esse poder avassalador? Sem a ciência para explicar a eletricidade estática na atmosfera, só resta uma conclusão. Algo ou alguém muito poderoso está lá em cima. E esse algo está zangado. Naquele exato momento de pavor e admiração, algo novo nasceu na mente humana. Nasceram os deuses. Da mesma forma, imagine o alívio e a gratidão ao ver o sol nascer todas as manhãs, trazendo calor, luz e vida após uma noite fria e perigosa. O sol não era apenas uma bola de fogo no céu. Era um doador da vida, uma presença constante e vital. Era fácil vê-lo como um Deus benevolente, uma entidade a ser agradecida e adorada. Essa dualidade fundamental, o medo do desconhecido e a gratidão pelo que sustenta a vida, foi o berço da religião. A necessidade de explicar o inexplicável, de dar sentido ao caos e de encontrar um propósito maior, começou a moldar a nossa jornada como espécie. Bem-vindos ao canal A Saga da Humanidade. Hoje, vamos viajar no tempo, até o exato momento em que a fé começou a florescer no coração da humanidade. Das primeiras pinturas rupestres que sugerem rituais xamânicos às grandiosas catedrais que tocam o céu, vamos explorar como a busca pelo sagrado não apenas nos deu deuses, mas moldou impérios, inspirou a arte e definiu o que significa ser humano. Esta é a história de como aprendemos a acreditar. Os primeiros vestígios de pensamento espiritual são incrivelmente antigos e subtis. Arqueólogos encontraram locais de sepultamento com mais de 100 mil anos, onde os corpos eram cuidadosamente posicionados, às vezes com objetos como ferramentas ou ossos de animais. Por que se dar tanto trabalho? A teoria mais forte é que isso indica uma crença numa vida após a morte. Enterrar os mortos com presentes sugere que os nossos antepassados acreditavam que a jornada do indivíduo não terminava com o último suspiro. Era o primeiro passo para conceber um plano para além do nosso mundo físico. Um reino espiritual. Com o tempo, essa espiritualidade tornou-se mais complexa. Nas paredes escuras de cavernas como Lascaux, na França, encontramos pinturas impressionantes de animais. Mas não são apenas decorações. Muitas dessas obras de arte estão em locais de difícil acesso, sugerindo que não eram para serem vistas por todos. Especula-se que fossem parte de rituais de caça, onde um xamã, o primeiro especialista espiritual da comunidade, entrava em transe para se conectar com os espíritos dos animais, pedindo uma caçada bem-sucedida ou agradecendo pelo sustento. O xamã era a ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, o primeiro sacerdote. Quando a humanidade deixou de ser nômada e começou a praticar a agricultura, a nossa relação com os deuses mudou drasticamente. A sobrevivência já não dependia apenas da sorte na caça, mas dos ciclos da natureza. A chuva para regar as plantações, o sol para fazê-las crescer, a terra para nutri-las. Surgiram então os panteões de deuses e deusas, ligados à fertilidade, à colheita e às estações do ano. A deusa mãe, uma figura que representa a fertilidade da terra, tornou-se uma das divindades mais importantes em muitas culturas antigas. A religião tornou-se comunitária, com festivais e rituais que marcavam o calendário agrícola, unindo o povo num propósito comum: garantir a bênção dos deuses para uma colheita abundante. Com o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia, os deuses também se mudaram para as cidades. Cada cidade-estado tinha o seu deus ou deusa padroeira, e os templos, conhecidos como zigurates, eram construídos como verdadeiras montanhas artificiais para ligar a terra ao céu. Eram o centro da vida econômica, política e, claro, religiosa. Os sacerdotes não eram apenas líderes espirituais, eram também administradores, cientistas e escribas. Eles observavam as estrelas para prever o futuro
e aconselhar os reis, desenvolvendo a astronomia e a astrologia. A religião e o Estado tornaram-se inseparáveis. O rei era visto como o representante dos deuses na terra, e desobedecer ao rei era desobedecer aos próprios deuses. No Egito, essa ligação atingiu o seu auge. O faraó não era apenas um representante. Ele era um deus vivo, uma encarnação de Horus. A complexa religião egípcia, com seu foco na vida após a morte, levou à construção das pirâmides, monumentos eternos projetados para garantir a jornada do faraó para o além. A mumificação, os livros dos mortos e os rituais elaborados mostram uma sociedade inteiramente organizada em torno da crença na eternidade. A fé não era apenas uma parte da vida, era a própria estrutura que sustentava toda a civilização egípcia, por milênios. Enquanto isso, noutras partes do mundo, surgiam ideias revolucionárias. Na Grécia Antiga, os deuses do Olimpo eram poderosos, mas também surpreendentemente humanos, cheios de ciúmes, raiva e paixão. As histórias da mitologia grega não eram apenas contos de entretenimento. Eram uma forma de explorar a condição humana, a moralidade, a justiça e o destino. Ao mesmo tempo, filósofos como Sócrates e Platão começaram a questionar a natureza da realidade e do divino através da razão, lançando as bases para o pensamento filosófico ocidental. Mas talvez a maior revolução na história da fé tenha sido o surgimento do monoteísmo, a crença num único Deus. O judaísmo, com a sua aliança entre Deus e o povo de Abraão, introduziu um conceito radical. Este Deus único não estava ligado a um lugar ou a um fenômeno natural. Ele era transcendente, todo-poderoso e, acima de tudo, ético. A religião deixou de ser apenas sobre rituais para apaziguar forças da natureza e passou a ser sobre um código moral, sobre o certo e o errado. Essa ideia mudaria o mundo para sempre. A partir das raízes do judaísmo, floresceram duas das maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo. Ambas levaram a ideia de um Deus único a milhares de milhões de pessoas. O cristianismo, com sua mensagem de amor, perdão e salvação através de Jesus Cristo, espalhou-se por todo o Império Romano e, eventualmente, pelo mundo. O islamismo, revelado ao profeta Maomé, uniu as tribos da Arábia sob a bandeira de Alá e criou uma vasta civilização que liderou o mundo em ciência, matemática e filosofia durante séculos. A fé tornou-se uma força global, capaz de unir povos de diferentes culturas e continentes sob uma única crença. A história da fé é, portanto, a história da própria humanidade. Desde o nosso primeiro olhar temeroso para um relâmpago até a busca filosófica pelo sentido da vida, a religião tem sido a nossa companheira constante. Ela deu-nos esperança em tempos de desespero, uniu-nos em comunidades, inspirou algumas das mais belas obras de arte e arquitetura e forneceu-nos códigos morais que guiaram as nossas sociedades. É claro que também foi fonte de conflitos e guerras, mas seu poder de moldar quem somos é inegável. A necessidade de acreditar, de se conectar com algo maior do que nós mesmos, parece estar gravada no nosso ADN. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada pela saga da humanidade. A história de como nasceram os deuses revela o poder profundo das nossas crenças na construção de tudo o que conhecemos. Se você gostou de explorar este capítulo fascinante da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar esta história com outras pessoas curiosas. Ajude-nos a espalhar o conhecimento que explica quem somos e por que acreditamos. Até a próxima!